Vamos lá então, gente, no exercício 35, né? Eu quero calcular alguma coisa que vem do espectro do átomo, perdão, da molécula de CO, molécula de monóxido de carbono. Diz aí no exercício que a mais forte banda infravermelha ocorre com o número de onda dado por isso daqui, 2143 centímetros menos 1. A partir disso, determine a constante de mola da molécula de CO. Então a gente já sabe que é o espectro vibracional, né? A gente sabe que a molécula sofre transição de níveis de energia, é emitido o fóton, né? Ou emitido ou absorvido um fóton, né? Ou radiação eletromagnética, de frequência Ni, aqui eu estou chamando de Ni, energia Hni pela fórmula de Einstein. Esse Ni, tio, aqui é o que eu estou chamando de número de onda. Já vou explicar melhor daqui a pouco. Bom, a gente sabe então que esta transição é vibracional, né? Por algum motivo, por mais informações que a gente não tem, a gente sabe que esta frequência aqui corresponde a uma frequência de fótons emitidos ou absorvidos, né? E corresponde a um espectro vibracional. Então está aqui as energias de cada um dos estados possíveis para a sua molécula, né? Em relação à vibração. E transições acontecem com uma variação de N para N mais 1, ou N mais 1 para N, né? Que nos fornece então uma variação de H cortado ômega, como a gente viu, que é igual à frequência do fóton, Ni, vezes a constante de Planck. Né? Igualando as duas coisas, né? H cortado ômega igual a, perdão, H cortado ômega é igual ao H Ni. Como o H é 2πh cortado, né? Essa aqui é a relação entre o H cortado e a constante de Planck, eu descubro que a frequência do meu fóton é o ômega sobre 2π. Né? Então é constante, não varia com ninguém, não varia com a massa, não depende da massa, não depende do nível em que a molécula estava e para onde foi, é constante. Tá? Quem quiser procura no Google aqui, ó, a constante de mola do CO. Vocês vão ver que vai ser parecido com esse número aqui final, tá? Para vocês verem que tem coerência. Bom, o número de onda, que vocês já viram falar disso em Física 2, eu imagino, tá? Mas se não viram, eu vou falar agora. O número de onda é definido como o número de comprimentos de onda por unidade de comprimento. Então, na prática, é o inverso do comprimento de onda. Então, 1 sobre lambda, que é o comprimento de onda, que eu sei da ondulatória, que é a frequência sobre a velocidade, né, de propagação da sua onda. A onda, nesse caso, são os fótons, né, a luz emitida. Tá? Então, a velocidade da luz, supondo que seja a velocidade da luz no vácuo, por exemplo. Né? Tudo bem? Então, o número de onda é 1 sobre lambda, que é o Ni sobre C. Frequência sobre velocidade de propagação, que é a velocidade da luz. Né? Como o ômega é 2π vezes a frequência, só substituir aqui, né, eu descubro que o ômega é 2πc, número de onda. Tudo bem? Então eu calculo assim o ômega da minha molécula, né? A frequência de oscilação da minha molécula. Isso vai dar aqui em torno de 10 a 14 segundos a menos 1. Por outro lado, a gente viu que o ômega é raiz de K sobre Mi, você isola o K daqui, é Mi ômega ao quadrado. Né? Eu tenho então que calcular o Mi para a molécula de CO. Então é a massa de CO vezes a massa de oxigênio sobre a soma das massas. Né? Bom, a massa do carbono molar, né? 12 gramas, do oxigênio 16 gramas. Né? Eu converto então isso para quilogramas, né? Para obter em quilogramas. Né? Por mol, né? Então eu divido pelo número de Avogadro para ter para uma partícula. Né? 12 gramas é a massa de 1 mol de átomos de carbono. Né? Se eu faço isso aqui 12 vezes 16, 12 mais 16, eu tenho a massa reduzida molar, né? Em gramas. Então eu tenho que converter para quilogramas e dividir pelo número de Avogadro para ter a massa reduzida de uma única molécula. Né? Que me dá isso daqui, ó. Alguma coisa vezes 10 a menos 27 kg. É a massa de uma molécula de CO. Massa reduzida, né? Substituindo aqui, né, o Mi e o ômega que a gente acabou de encontrar, a gente acha a constante da molécula, constante de mola desta molécula, 1858 newtons por metro. Né? Que dá uma ideia da rigidez, né, da mola, entre aspas. Né? Quanto maior o K, mais rígida é a mola. Né? É mais difícil de oscilar, ela oscila muito pouco. Então a molécula de CO tem esta constante de mola, tá? Procurando no Google, copia e cola no Google isso daqui, vai te dar direto o valor de 1860 newtons por metro, tá? Um valor experimental.
o que está muito perto da nossa conta. Tudo bem? Aqui está o espectro da luz visível vinda do Sol, tá? Aqui a gente tem a intensidade do espectro solar em função do comprimento de onda, tá bom? A curva assim, a área amarela, ou esta curva aqui, cinza, é o espectro visto do topo da atmosfera, né? Ou seja, no vácuo, né? Ou quase vácuo. Em amarelo, e em cinza é o espectro da radiação de corpo negro, que é uma coisa que vocês talvez tenham visto em alguma disciplina e verão em fenômenos de transporte B, se fizerem comigo, tá? Se não fizerem comigo, talvez não vejam. O espectro de radiação de corpo negro. Em vermelho, isso não é tão importante aqui, eu quero que vocês vejam a diferença, né, entre o espectro amarelo, que é no vácuo, e o espectro vermelho, que é ao nível do mar. Vocês veem que existe perdas, né? Por quê? Porque as moléculas da atmosfera estão absorvendo parte da radiação, né? Porque elas conseguem pegar aquela radiação e mudar de estado, né? Sofrer uma transição de estado, ou seja vibracional, seja rotacional. Se for uma molécula mais complicada, com outros tipos de grau de liberdade, né? H2O tem mais grau de liberdade, porque é uma molécula com 3 átomos, né? CO2 também. Só que vocês veem que cada molécula absorve energia em frequências ou comprimentos de onda bem específicos, né? O2, por exemplo, tem aqui, ó, esse vale aqui, então absorveu bastante energia, né, neste comprimento de onda. Já a água tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, né? Tem vários, tá? Porque é uma molécula mais complicada e vibra e rotaciona de forma um pouco mais complicada. E as frequências, vejam que estão quase sempre no espectro infravermelho, tá? Comprimento de onda maior do que a luz visível, né? Infravermelho, infrared. Aqui, comprimentos de onda menor que os da luz visível são os ultravioleta, né? Lembrando que comprimento de onda e frequência são um inverso do outro, basicamente, né? Então, comprimento de onda maior, frequência menor, tá? Então, infravermelho tem frequência menor ou comprimento de onda maior. Ultravioleta tem comprimento de onda menor e frequência maior do que a da luz visível, que está aqui nesta parte do espectro da luz, o espectro da radiação eletromagnética, tá bom? Em torno aqui de 500 a 700 nanômetros, né? Luz visível. Acima disso é infravermelho. Quase todas as moléculas emitem ou absorvem energia nesta faixa de comprimentos de onda infravermelha. Tá? Era isso então, gente. Aqui está o nosso curso de mecânica quântica não presencial de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto ou qualquer outro, podem me perguntar via Google, via e-mail, tá? Via YouTube mesmo, do jeito que vocês preferirem. Era isso, tá? Eu vou deixar com vocês alguns exercícios para a última entrega antes da prova final. Abraço a todo mundo, até a próxima, valeu!